Oi, meu nome é Alexia Carolina e eu pago DP de História 2 na Agricultura 4 Matutino. Meu nome é João Lucas, eu pago DP de História 2 e eu sou da Informática 6 Vespertino. E no nosso trabalho a gente vai falar sobre as invasões estrangeiras no Brasil. Oi, meu nome é Lara Moral, eu pago DP na Agri 4 Matutino. A gente vai falar um pouco sobre as invasões estrangeiras no Brasil. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu e meu grupo, composto por mim, João Lucas de Souza Matoso, Alexia de Souza e Lara Moral, iremos apresentar o trabalho sobre as invasões estrangeiras no Brasil, invasões francesas, holandesas e inglesas. Bom, o que foram as invasões? Durante o período colonial, piratas e corsários ingleses e invasores franceses e holandeses ameaçaram o domínio português no território colonial. Ao longo do século XVI e no início do século XVII, disputaram o poder, invadindo a colônia ou comercializando mercadorias. Bom, eu vou falar um pouco sobre piratas e corsários ingleses. A incursão inglesa no Brasil restringiram-se a ataques de piratas e corsários. E o que foram esses saques? Foram saques ocasionais que tornaram a presença inglesa na colônia bem menos intensa que a francesa e holandesa. Embora a pirataria quanto o corso se caracterizavam pela pilhagem e pelo saque, o pirata agia por conta própria. Já o corsário tinha um apoio oficial de uma entidade ou de um governo. O primeiro corsário inglês a apontar na colônia foi o traficante de escravo William Hawkins. Entre 1530 e 1532, percorreu alguns pontos da costa e fez escambo de pau-brasil com os índios. Outro foi o Thomas Kavensky, que tracou os Santos em 1591. Conhecido como Lobo do Mar, Kavensky estava de serviço da rainha inglesa Elizabeth I. A primeira incursão pirata dos ingleses ao litoral brasileiro foi em 1587. Em 1595, o inglês James Lancaster conseguiu tomar o trono do Recife. Retirou o grande volume de pau-brasil que levou para a Inglaterra depois de realizar saques na capitania durante mais de um mês. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a invasão francesa. Os franceses invadiram o Brasil em duas ocasiões e estabeleceram duas colônias nesse território invadido, que foi no Rio de Janeiro, em 1555 a 1567, e eles fundaram a França Antártica, e no Maranhão, em 1612 e 1615, que fundaram a França Equinocial. Um dos motivos desse ataque foi o fato de que o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, excluía a França e as outras nações da divisão do Novo Mundo. França Antártica e França Equinocial. A primeira invasão da França foi comandada por Villers-Gagnon. Os franceses se estabeleceram na Baía de Guanabara em novembro de 1555, onde fundaram a França Antártica. O governador-geral Duarte da Costa empreendeu diversas tentativas de expulsar os franceses, mas não obteve sucesso. Isso só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, sobrinho do terceiro governador-geral, Men de Sá. Expulso do Rio de Janeiro, os franceses voltaram-se para a região norte da colônia. Invasões holandesas. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste brasileiro no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. Os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América ao se apropriarem de uma das principais praças produtoras de açúcar da América Portuguesa. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Com a invasão, os holandeses pretendiam estabelecer uma colônia voltada para a exploração econômica do Brasil, controlando os centros de produções açucareiro. Desejavam ainda romper o monopólio comercial ibérico e recuperar seu papel comercial do açúcar.
Bom, a atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações, com a crise da dinastia Aves em Portugal, no final do século XVI. Essa crise de sucessão deflagrou-se quando Dom Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou nenhum herdeiro com algum direito. Com isso, uma disputa aconteceu e resultou na coroação de Filipe II da Espanha como o rei de Portugal. Com o desdobramento, as coroas da Espanha e de Portugal foram unificadas sob o domínio do mesmo rei. Isso ficou conhecido como União Ibérica e representava naturalmente que mudanças drásticas aconteceriam nas relações diplomáticas entre a Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. A trégua da Holanda com a Espanha encerrou-se em 1621 e no mesmo ano a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada. Esses acontecimentos fizeram com que a guerra fosse retomada. Em 1624 veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital brasileira, a cidade de Salvador, e eles conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo recôncavo baiano. Invasões de Pernambuco. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania brasileira que prosperava com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Mudanças trazidas com a invasão. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre fauna e a flora locais, assim como estudaram doenças tropicais que atingiam a população. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local, alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam indígenas e escravos que habitavam na região.